Paz seja com todos os irmãos. Irmão Paulo da Igreja de Deus aqui em Pirassununga. Iniciamos aqui, irmão, um estudo que se chama A Lei e a Graça. Queria agradecer também aos irmãos do Verdade em Foco, da Igreja de Deus, que nos autorizaram a utilizar o material deles para estudo. Então apresento os irmãos esse estudo. É o que ocorre. Muitos têm falado que a graça não existia desde o princípio do mundo, que ela só veio ali a partir do Messias Jesus. Então nós vamos demonstrar nesse estudo como que a graça já existia, juntamente com a lei. Então nossa introdução diz assim: o tema da lei divina em confronto com o da graça está sendo debatido atualmente em muitos fóruns evangélicos, Mas a maioria desses fóruns aí são de igrejas protestantes apostatadas, que têm seus ensinamentos baseados ali em Roma, Bebem do cálice do vinho da Babilônia. O assunto é tratado também em muitas matérias teológicas. Todavia, é muito estranho ver quem procura estabelecer contradição nas declarações bíblicas, onde realmente não existe. Não há contradição alguma entre lei e graça. Equivocadamente, muitas correntes religiosas têm defendido a ideia de duas épocas distintas, que é a dispensação da lei, que é no Antigo Testamento, e a dispensação da graça no Novo Testamento, Então, na verdade, o que eles alegam? Que a lei estava ali no Antigo Testamento e que no Novo Testamento, vindo a graça, não tem mais necessidade de ter a lei, Que a lei ela foi o quê? Foi banida, deixou de existir. Muitos bondosos e sinceros cristãos desprezam a lei de Deus, proclamando que com a vinda de Cristo, ele abrogou a lei e estabeleceu a graça. Justamente o que nós falamos, Em outras palavras, afirmam que a graça veio anular a lei, tornando-a sem nenhum efeito. Esta crença originou-se da leitura do seguinte texto bíblico. Em João 1,17, eles pegam esse trecho da Bíblia, distorcem e falam que ali teve anulação. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, com base nesse texto, muitos sinceros cristãos proclamam que a graça veio a partir de Jesus e, portanto, ninguém mais deve obediência à lei. Está correto esse ensinamento? É que nós buscamos aqui agora, através do entendimento, mostrar para os queridos ouvintes que está completamente fora da palavra de Deus. Não existe qualquer base para se afirmar isso. É ensino óbvio das Sagradas Escrituras que a salvação dos homens é pela graça, por meio da fé. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, conforme está escrito em Efésios 2,8. Cabe-nos fazer uma pergunta. Se a graça existiu apenas de Jesus para cá, conforme o entendimento de muitos segmentos religiosos, como foram salvos os patriarcas, profetas e demais crentes do Antigo Testamento, que aguardavam a primeira vinda do Messias? Essa é a grande pergunta, Como que eles foram salvos? Certamente, se a graça não existiu antes de Jesus, todas essas pessoas estariam perdidas. Essa pergunta se faz necessário porque, se a graça se manifesta através da fé em Jesus, e como Jesus só veio no Novo Testamento, será então que esses homens de Deus foram salvos pelas suas obras? Se assim é, como será no futuro reino? Haverá duas classes de santos? Os que se salvaram pelas obras no Antigo Testamento e os que salvaram pela graça no Novo Testamento? Um grupo salvo pelos seus próprios méritos, e outro pelo esforço, pela lei, e outro salvo pelos méritos de Cristo, pela graça? É pergunta, Fica muito estranho, Dois grupos distintos ali. Eu me salvei pelas obras. E o outro, não, eu me salvei pelos méritos de Cristo. Tratando-se de um momentoso assunto, de vastas e eternas consequências, procuraremos estudá-lo, não à luz débil e crepuscular das interpretações humanas, mas à luz fulgurante dos claros e santos ensinos da palavra de Deus. A palavra de Deus é a luz que mostra a verdade. Então, através da palavra de Deus, nós destruímos trindade, destruímos morada no céu, destruímos o domingo como dia de guarda. E nós vamos destruir também, a partir de agora, essa interpretação errônea, totalmente fora da base escriturística bíblica, de que a graça só existiu a partir de Jesus Cristo. Então, definição de lei e de graça. Algumas definições para lei e graça nos ajudarão a compreender que não existe nenhuma contradição entre estas duas verdades bíblicas. O que é lei, Então, o que é lei? É o padrão divino pelo qual devemos pautar o nosso procedimento. É a medida pela qual podemos dizer se temos faltado quanto às exigências de Deus. A lei dos 10 mandamentos é a expressão do caráter e da vontade de Deus em termos humanos.
Então essa é uma definição de lei. Agora veremos uma definição de graça. O que é graça? Favor imerecido ou dádiva a que se não faz jus. É a fonte de nossa salvação, aceitação do homem por parte de Deus. Pode alguém declarar se a salvação é independente da lei, então a lei é inútil? Paulo solucionou esta dúvida dizendo que a função da lei não é livrar o ser humano do pecado, mas revelar o pecado. Porque eu não conheceria concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Romanos 7:7. Então a lei mostra o que é pecado e a graça te livra do pecado. Não matarás. Não matarás é pecado. Entendeu? Ela vai te mostrar o que é pecado. Não adulterarás, não guardar o sábado é pecado. Então, justamente isso aí. Ela vai te mostrar o que é pecado e o que não é. A graça antecede o advento de Jesus. Isto é uma verdade incontestável que está na palavra de Deus. Mas que esses religiosos da atualidade não aceitam, distorcem a palavra de Deus e querem jogar pesados fardos nas costas das pessoas. Você não precisa mais guardar os mandamentos, você não precisa mais guardar o sábado, você pode adorar vários deuses, você pode adulterar, é justamente isso que eles fazem. Eles não têm misericórdia das pessoas, eles não vão entrar pelos caminhos, pelas portas da salvação e não vão deixar que os outros entram. De acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, a graça antecede o advento de Jesus. Isso nós mostraremos agora. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, 2 Timóteo 9. Mas você não acha estranho que diz aqui, antes dos tempos dos séculos, 2 Timóteo 1:9? O caro ouvinte verá como que existe muita contradição no meio religioso. Muita contradição. A graça é uma verdade reiterada pelos apóstolos e Paulo. Consolida o assunto de maneira clara e definida, afirmando categoricamente que a graça é estendida a todos os homens em sentido genérico, e em todos os tempos, antes e depois de Cristo, com estas palavras. Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. Todos os homens. A graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quer dizer, se manifestado quando? Depois de Jesus? Será que o apóstolo esqueceu? Deus esqueceu de avisar que era somente depois de Jesus? Ou foram os falsos religiosos dessa época? Esses homens carregados de pecados que inventaram isso? Assim não se pode acreditar na pregação de que a graça só veio depois de Jesus, baseando-se em um versículo isolado. Antes mesmo da queda do homem, Deus já havia implantado a graça para a salvação do homem, providenciando o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Embora Jesus não existisse como um ser, ele já pré-existia nos pensamentos de Deus, e Deus já havia providenciado a salvação. Porque diz a palavra de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. O Messias, em sua primeira vinda, foi identificado como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Então quem que é esse Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? É o Messias. Então ele morreu pela salvação de todos os homens. A primeira revelação escrita da promessa de um Salvador encontra-se em Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3:15. A partir daí, a morte de cada cordeirinho apontava para o sacrifício expiatório de nosso amado Senhor Jesus. E os homens passaram a esperá-lo pela fé. Portanto, desde o início da humanidade, precisamente com o primeiro casal, teve começo a operação da graça. Os que morreram antes de Cristo foram salvos pela fé no Salvador que havia de vir. Em Hebreus 11, encontramos a galeria dos salvos pela graça, fé. Sim, porque a graça é manifestada quando o homem exerce fé no sacrifício de Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Efésios 2:8. Então, os heróis da fé, nós veremos ali em Hebreus 11, que eles foram salvos pela graça. No reino eternal, só haverá uma classe de remidos, que é a dos salvos pela graça, mediante sua fé no sacrifício expiatório de Jesus. Este é o verdadeiro ensinamento bíblico. Eis a prova, Então seguimos com a prova agora que diz assim,
e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, e língua, e povo, e nação. Apocalipse 5:9. Então nós não vemos aqui duas classes distintas, uma salva pela obra e outra salva pelo sacrifício de Jesus. Por que existe a graça? É a nossa pergunta agora. A graça existe por causa do pecado. Para haver graça, é mister que exista pecado. Caso contrário, a graça seria desnecessária. Como sabemos que existe pecado? O apóstolo Paulo responde: mas o pecado não é imputado não havendo lei. Romanos 5:3, quer dizer que onde não existe lei, não existe pecado. Porque onde não há lei, também não há pecado. Romanos 4:15. Com base nessas declarações do apóstolo Paulo, podemos afirmar que, se não houvesse uma lei que apontasse, mostrasse e revelasse o pecado, este não existiria. Então chegamos à nossa conclusão agora, queridos ouvintes, né? Efetivamente, a lei e a graça estão irmanadas, caminhando juntas. A lei revelando o pecado da vida do homem e a graça trazendo remédio para esse pecado. Então, a lei revela a doença e a graça é o remédio. A palavra de Deus menciona que os remidos entoarão o cântico de Moisés e do Cordeiro, Apocalipse 15:3. Por que o cântico de Moisés? Porque ao profeta Moisés Deus entregou a lei, escrita em 2 tábuas de pedra, contendo os 10 mandamentos. E por que o cântico do Cordeiro? Porque a graça se manifesta quando o homem exerce fé no sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus. Assim, até nesse detalhe, lei e graça estão juntas. Lembre-se do seguinte texto: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1:17. Agradeçamos a Deus pela graça que nos foi otorgada, mas vivamos de maneira que a lei em nada nos acuse. Então, queridos irmãos, chegamos ao final de mais esse estudo. O Senhor possa estar abençoando cada ouvinte, cada um que tem buscado a verdade da palavra de Deus. Paz seja com todos.